Claudinho, tudo bem? Léo, prazer ver você. Que bom, nossa, que legal, vocês já estão aqui comigo. Eu espero que essa live hoje seja bem produtiva. Oi, Eli. Tenho muitas novidades, eu tô super animada de estar aqui com vocês. Tava ansiosa pra gente começar essa live. Eu acho que não vai dar nem pra, sabe, dar aquele gostinho, porque é muita coisa. Que legal, tem amigos, tem pacientes, tem família, que ótimo. Vamos que vamos. Facebook também já está entrando as pessoas. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Vamos já iniciar a nossa live 20h35. Para quem não me conhece, eu sou Diana Dari, mestre em psicanálise, pedagoga e também formada em saúde mental, né, em psiquiatria. E o objetivo hoje é apresentar para vocês um pouco dos meus estudos e tentar ajudar na transformação da vida de vocês, né? E das outras pessoas também, porque quando a gente começa a adquirir conhecimento, não é só pra gente, né? A gente compartilha com as pessoas ao nosso redor. Muito obrigada a todos vocês que estão entrando. Fico muito feliz. Oi, Belle, como vai? Boa noite. Muito bem. Vamos lá. Então, já sabemos que essa live hoje tem uma surpresa que vou deixar pro final, lógico. E vamos lá, vamos começar por uma história. Por uma história que foi escrita há 300 e poucos anos antes de Cristo. Chama-se O Mito da Caverna. Quem escreveu foi Platão. E antigamente não tinha, né, psicólogo, psicanalista, mas tinha grandes filósofos que já debatiam as ideias sobre o mundo, sobre problemas, sobre o que era amor, enfim. Para quem não conhece, oi, boa noite, Joézer, tudo bem? Para quem não conhece a história do mito, apesar de ter sido escrita, né, 300 anos antes de Cristo pelo Platão, na obra da República, é o seguinte: eram 3 prisioneiros dentro de uma caverna que estavam acorrentados. E atrás deles tinha uma fogueira. E nessa fogueira, eles viam as sombras passando, e às vezes alguns barulhos. E um desses prisioneiros conseguiu se desamarrar. Ele disse: eu vou lá fora ver esses monstros que passam, né? O que aconteceu? A luz do sol entrou nos olhos dele. E lógico que doeu, né? Doeu bastante. E ele viu que as pessoas lá fora não eram monstros, que eram pessoas como ele, comuns. E aí ele foi descobrindo o mundo lá fora que não era nada daquilo que ele pensava. Então ele começou a ver as pessoas, a conversar, a ver o mundo externo, a natureza, a beleza. E aí ele quis voltar para a caverna para contar para os amigos dele, né, o que ele tinha visto. Mas adivinha o que aconteceu? Falaram: não, esse homem é louco. Não pode ser. E ele começou a contar: gente, não é nada disso que vocês estão pensando. Eu vou tentar desamarrar vocês aqui para vocês irem lá fora. O mundo é lindo, tem muita coisa bacana pra gente ver. Só que os prisioneiros que estavam lá acharam que era um louco, não acreditaram na história. E o que aconteceu? Mataram o rapaz por achar que ele estava completamente alucinado. E o que foi que aconteceu? Ficaram sem saber o que tinha lá fora. Por que eu estou contando essa história? Porque ela é muito atual, gente. Estamos presos a uma tela. Estamos presos a uma tela que muitas vezes ela não é real. E o que nos liberta? É o conhecimento. Dói um pouquinho, dói, né? A gente fica imaginando várias coisas, temos crenças e crenças e crenças sobre o mundo que a gente acha que é, né? Existem as duas realidades, vamos dizer assim, a nossa, que é subjetiva, e a realidade de fora. E eu tô contando essa história porque eu acho que tá na hora de a gente sair da caverna. Tá na hora de a gente realmente repensar nossas vidas, tá na hora de a gente ter um pouco mais de conhecimento para ajudar nas nossas dores. E aí eu vou contar agora a minha história, quando eu saí da caverna. Eu sempre fui muito fascinada pela mente humana, muito, e me tornei psicanalista há quase 20 anos atrás.
e comecei a estudar sobre a mente humana. E sempre achava que estava faltando alguma coisa, né? A psicanálise ela é chamada de pseudociência porque não tem comprovação científica. Mas tem muitas coisas que não sei se um dia a neurociência vai conseguir realmente aplicá-la, né? Freud queria, ele era médico, ele era neurofisiologista. O Freud queria que isso fosse comprovado cientificamente, mas a subjetividade não deixa, né? Mas enfim, minha trajetória foi essa. Eu me tornei psicanalista, encantada pela mente humana e todos os mistérios. Estudei também na psiquiatria e acredito que essa junção que nós somos, biopsicossociais, é importante trazer à tona a vocês. Isso é transformador. Por isso que eu comecei com a história do mito da caverna de Platão, para falar para vocês que o conhecimento, ele é transformador. Ele é transformador. E aí tem vários teóricos de várias ciências, vamos dizer assim, que explicam exatamente de uma forma mais completa, mais holística, de como a gente consegue criar vacinas emocionais. Por que eu chamo de vacinas? Porque a gente está esperando uma vacina agora, né, para o Covid. Mas como está a cabeça das pessoas, né? Eu estou vendo um grande índice de ansiedade, em primeiro lugar, não depressão, a depressão é uma consequência, mas um grande número de pessoas com depressão consequente à ansiedade, transtorno geral de ansiedade e pânico. Então, eu acho que está na hora de a gente sair da caverna. E saindo da caverna, desse momento que nós estamos vivendo, tem uma referência muito interessante de um neurocientista chamado Matthew Lieberman. Ele é PhD em neurociências e ele fez uma descoberta muito interessante. A descoberta dele foi que, sim, nós precisamos, né, de alimento, de água, de proteção, depois nas necessidades sociais, depois um propósito de vida, né, uma razão de viver. Só que esse neurocientista, Dr. Lieberman, ele falou o seguinte, que todos os mamíferos são incapazes de sozinhos, como nós, de alimentarmos. Então essa pirâmide, na verdade, ela tem uma falha. Ela tem uma falha porque a gente não consegue se alimentar sozinho. A gente precisa sempre do outro. E não somente o alimento, mas também as relações humanas. Né? Como a psicanálise fala, a gente só existe se tem um outro nos reconhecendo. Então vamos supor, você está na rua andando, mas as pessoas não lhe conhecem. Você não será chamado pelo nome. Então, praticamente você não existe. Então, essa junção de conhecimentos, da importância da conexão, é enorme. É enorme. A gente está doente estando em casa, a gente está infeliz estando em casa. Então, a gente precisa se conectar. Estudos feitos por ele também mostram que os líderes que têm umas habilidades de liderança são poucos aqueles que entendem a necessidade, o potencial de ser socializado. Aí ele fez uma pesquisa, o Dr. Lieberman, dizendo o seguinte, que 0,77% dos líderes têm essa consciência do que é importante em relação ao social. Outros estudos mostram também que até os animais, eles andam em bando, andam em manadas, eles são, né, juntos eles conseguem se proteger dos predadores. Então a gente precisa transferir esse conhecimento até do reino animal, né, dos estudos da biologia, dos estudos da neurociência, para entender esse mecanismo mental. E são esses conhecimentos que eu quero trazer na vida de vocês para transformar esse conhecimento em vacinas emocionais. Definitivamente, que é o tópico de hoje, a gente, através de um conhecimento interdisciplinar, entender a função mental, a função do cérebro. Porque o que adianta a gente estar falando para as pessoas, não fique preocupado, não seja ansioso, não vá procrastinar. Tem várias pessoas falando isso hoje na internet, várias pessoas dando dicas de hábitos até. Mas no momento que a gente começa a entender as funções cerebrais, as funções da psicanálise,
né? Como que a gente reprime as coisas que a gente não deveria reprimir, como a gente recalca como isso funciona, faz toda a diferença na vida da gente, né? Então, o que mais eu trago hoje? A psicologia positiva, né? Que é a ciência do comportamento. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, já estudou e tem várias comprovações científicas do que é ser feliz. Como é dividido essa história, né? Que 50% é genético, 10% tem a ver com os fatores externos e 40% tem a ver com as nossas escolhas, a nossa subjetividade, o que nos faz feliz e que nos deixa nesse nível de bem-estar, né? Então, gente, se quiserem colocar perguntas aí, eu vou tentar respondendo, porque tem muita gente já aqui na live, né? Tanto no Facebook também, quanto nos Sinais da Mente. A conexão social nos dá um superpoder. Porque agora, mais do que nunca, a gente está percebendo o quanto a gente depende das pessoas, né? O quanto o elogio é importante. Como a gente consegue fazer negócios com outras pessoas. Então a gente está vivendo agora um momento onde a gente sai desse hiperindividualismo para uma história mais coletiva, né? Então a conexão social ela é extremamente importante. Nós somos um grupo de seres extremamente sociais. Então, o Matthew Lieberman ele traz muito isso nos seus estudos de ressonâncias magnéticas, de como a rejeição, por exemplo, de um grupo é muito forte, né? A rejeição de um grupo. Ele fez um estudo, um experimento com jovens de jogos de games na internet. E aí ele fez de propósito, tirando um dos jogadores, um dos participantes, para ver qual era a reação da função cerebral dessas pessoas. E o nível de estresse era muito grande em relação à rejeição, né? E são essas rejeições que nos levam, muitas vezes, para terapia, né? É uma dor muito, muito grande. E nossa primeira rejeição qual é? É o nascimento. É o nascimento. Graças a Deus que a gente não lembra, né, da dor do nascimento, porque deve ser extremamente difícil, né? Então, a relação do bebê, isso vem muito da psicanálise, com a mãe, é muito integrada, né? O bebê tem certeza absoluta que aquele objeto externo, que na verdade é o seio materno, pertence a ele. E aí quando esse seio materno sai, a criança chora e muitas vezes a gente ouve, meu Deus, parece que tá matando, né? Enfim, são várias questões interdisciplinares que eu gostaria, aos poucos, apresentando a vocês, para nos fortalecer como pessoas, né? O que realmente é importante. O poder da vulnerabilidade, da imperfeição, das crenças que nós temos, do biológico, enfim, de todos os desprazeres e prazeres que precisamos enfrentar, né? As pessoas que procuram terapia, as pessoas que procuram conhecimento, é para você ter uma vida transformadora. E isso é possível. Isso é possível com conhecimento, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso sem ter o conhecimento em relação à educação. Infelizmente, não é mostrado nas escolas, não é falado nas universidades, nem mesmo nas universidades de psicologia. A gente estuda muito, né, na área da educação e da psicologia, o histórico, as técnicas, as teorias, mas os pacientes, os pais, os educadores, as pessoas, elas não têm acesso a esse conhecimento, né? Então, esse é o foco principal da live, é apresentar para vocês uma pincelada do que é possível transformar na vida de uma pessoa. Obrigada a vocês. Dani, que prazer ter você aqui. Joézer também, Andresa, tem duas uma Andressa e uma Andresa. Silva também, muito obrigada pela presença. Bom, continuando, vou trazer para vocês também estudos de Harvard, né? Como é que você consegue transformar a sua vida através do conhecimento. Então, o Tal Ben-Shahar é um dos professores de Harvard mais renomados. Ele viaja o mundo inteiro com esse curso que eu trouxe também para o Brasil, adaptando a nossa realidade, né? Principalmente a questão econômica, falando sobre o que é ser feliz, né?
Então, desde a Grécia Antiga, como eu comecei a falar sobre Platão, até os dias de hoje, nunca se debateu tanto sobre o que realmente é ser feliz. Quem somos nós? É uma pergunta dificílima, né? Se eu perguntar aqui para vocês que estão na live, quem são vocês? Hello, Daniel, de Israel. Que legal. Thank you for being here. I'm sorry it's in Portuguese. Uma live eu vou ter que fazer em inglês pro pessoal de fora também. Mas enfim, voltando. O Tal Ben-Shahar, esse professor de Harvard, ele também pesquisou com seus alunos em Harvard por que tinha tanto índice de ansiedade e depressão entre os alunos. Por quê? Porque havia competição, muita competição. E aí ele falou assim, tem uma coisa errada com esses jovens, deveriam estar felizes estudando aqui em Harvard. Então ele começou a estudar, né, em outras áreas também, interdisciplinares, e aí ele montou esse curso da ciência da felicidade que eu trouxe para o Brasil, né, o esqueleto, e que logo logo a gente vai lançar, mas adaptado à nossa realidade e adaptada também a meus estudos da neurociência, da psiquiatria e da psicologia positiva. Que mais? Tem tanto assunto, gente, que eu não sei nem por onde começar. Enfim, ai, tô doida para contar para vocês sobre o que eu quero falar no final, a surpresa. Mas vou ter que esperar um pouquinho. E que mais? A grande questão que eu vejo é que as pessoas, elas não estão preparadas em muitas áreas de suas vidas. Não estão preparadas nos relacionamentos afetivos, não estão preparadas em relação ao trabalho. Muitas não vivem seu propósito e pior, muitas acham que não são capazes de realizar o que elas realmente desejam. E isso é por falta de conhecimento, é por falta de autoconhecimento, é por falta de autoconfiança, é por falta de tantas coisas e às vezes até por falta de processos neuroquímicos. Quando uma pessoa tem depressão ou pânico, realmente é necessário a gente entrar com a medicação, porque ela não consegue produzir, né, a serotonina ou não consegue produzir a dopamina. Tem pessoas que têm problemas de hiperatividade, déficit de atenção, passam anos fazendo terapia, são consideradas mal educadas ou agitadas ou distraídas, e aí você descobre que é uma descompensação neuroquímica. Não adianta só fazer a terapia, né? Você precisa criar métodos, inclusive pedagógicos, e para alguns extremos, sim, entrar com a famosa Ritalina, né? A Ritalina. Enfim, são tantas questões que felizmente também a pandemia traz essa reflexão, né? De como a gente precisa do outro, de como agora, mais do que nunca, a gente procurar ver quais são as coisas necessárias nas nossas vidas. E uma das coisas, como eu falei anteriormente, em relação à pirâmide de Maslow, é que nós precisamos um dos outros. Essa conexão social, ela é extremamente importante. E hoje a gente está pensando o que é necessário e o que eu valorizo. E isso é muito, muito subjetivo. Tem pessoas que valorizam ou precisam de mais honestidade, de mais senso de justiça, né? E cada um de nós fazer o que a gente pode para contribuir nas nossas vidas, né? Nos transformar e transformar a vida dos outros. Eu costumo dizer, quem faz terapia, né? Vou puxar a sardinha para psicanálise, nunca mais será a mesma pessoa, porque você começa a se compreender. Eu gosto de trazer esse conhecimento dentro da análise para que você consiga ajudar as pessoas próximas de você. Então, quando você está bem, você começa a transformar a vida das pessoas ao teu redor também. E outra, pessoas felizes produzem mais. Pessoas felizes são mais criativas. Pessoas felizes têm muitos amigos, porque a gente começa a atrair o positivo para nossa vida. E pessoas felizes lucram mais. Eu tenho alguns artigos publicados, inclusive em sites como o UOL, falando sobre o lucro da felicidade. Então, antigamente, a gente aprendia o quê? Que primeiro a gente tinha que trabalhar muito, 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 suar bastante
ficar de preferência uns 20, 30 anos na mesma empresa, comprar nossa casa, um carro, para depois ser feliz. Só que esse caminho, esse trajeto mostrou que as pessoas realmente não estavam tão felizes. E essa nova geração que chegou agora já entende isso. Principalmente a geração que procura autoconhecimento, que procura através de lives, que procura através de gravações, de posts, de tudo, de que primeiro a gente tem que ser feliz, encontrar o nosso propósito, procurar ver o que nos move, quais são os valores que nós temos, para depois a gente lucrar no nosso trabalho, né? Prosperar como seres humanos e prosperar financeiramente. Deixa eu ver aqui. Indicações referente ao autoconhecimento, psicanálise, despertar, temas do gênero. Certo. Obrigada, Dinho, pela participação aqui. Drica, se cada um ajudasse uma outra pessoa, tudo seria... mas nós temos que fazer isso, Igor. Nós temos que realmente compartilhar, né, esse conhecimento. É importante, porque muitas vezes a gente luta contra uma coisa que está na nossa cabeça, quando pode ser uma questão química. Muitas vezes a gente acha que é uma questão química e são as crenças que são limitantes na nossa vida. Então, por isso que eu trago isso aqui hoje, que desde a Grécia Antiga e até hoje as pessoas estudam e cada vez mais a neurociência, a ciência da psicologia, ela traz essa informação para nos tornarmos mais conscientes, mais inteligentes e mais prósperos também, né? Então, é basicamente isso que eu trago para vocês, esse novo estudo, esse novo método que eu estou já desenvolvendo, para daqui a logo apresentar a vocês, que é realmente transformador na vida de qualquer um. A gente não pode continuar só com crenças limitantes, achando que a gente não pode. Não adianta de ficar ouvindo que não pode procrastinar, não adianta de ficar ouvindo que tem que emagrecer para ter uma vida saudável, se a gente não entende um pouco dessas funções, né? Um pouco como esse mecanismo mental, esse mecanismo cerebral, para a gente deslanchar, né? E assim, eu quero que as pessoas, dentro desse curso que a gente vai lançar, tenha um passo à frente daquelas pessoas que na terapia falam muito de si e não entendem o mecanismo por trás. Eu acho que isso é importante. Muitas pessoas fazem terapia e não sabem nem assim qual é a linha, vamos dizer assim, né? Há muitas críticas. Ah, mas a linha não importa, importa. Eu acho que tem que saber um pouco sim. O background desse profissional, o que você está fazendo lá, quais são as metas que você quer atingir e por que você está assim, né? A gente sabe que não é bom ter ansiedade, a gente sabe que não é bom se preocupar, mas a gente quer entender por que o nosso cérebro faz isso, o que tem a ver com a nossa história que a gente não consegue deslanchar. Então é isso que eu trago para vocês aqui em relação... Oi, Grazi! Em relação a esse conhecimento indisciplinar com história, com literatura, com a arte, né? O Freud falava que uma das maneiras de você sublimar essas dores que a gente tem que sempre reprimir para estar em sociedade é através da arte. É por isso, gente, que estamos tão vidrados no Netflix e nas redes sociais, né? É uma maneira de a gente sublimar a dor e achar, lá vem a caverna de novo, que aquilo ali é a realidade, mas não é. A arte é importante para a gente sublimar algumas dores, sim, senão a gente pira. Quem é que não quer ver uma Netflix do que ficar ouvindo toda hora informações, né, tão tristes e fake news e tudo? A gente precisa um pouco da arte do cinema, a música, a literatura, né? Trabalhar com artesanato, por exemplo, trabalhar com plantas, trabalhar com pintura, tudo isso ajuda. Mas saber enfrentar as dores também é importante, né? O sofrimento, a infelicidade, as dores, o luto é legítimo, é. Quem nunca? Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca se separou? Quem nunca perdeu um emprego? Todos nós. Todos nós humanos já passamos por dores terríveis. Mas se você tem uma preparação, uma vacina emocional para quando chegarem esses momentos, é muito melhor, né? A queda não é tão grande. A queda não é tão grande. Então, essas são as reflexões que eu trago para vocês hoje. E cada semana a gente vai abordar assuntos
interdisciplinares em relação a esse conhecimento transformador na vida de vocês. E eu espero que vocês compartilhem isso com outras pessoas também, né? Como esse conhecimento dessa experiência e de outros teóricos e experts na área podem ajudar a transformar, a compartilhar para ter uma vida melhor. Estamos aqui para isso, para sermos felizes, e a gente não é feliz sozinho. A gente é feliz fazendo os outros felizes. E trarei também lá no futuro das nossas lives experts em cada área. Não posso trazer os gregos, os filósofos gregos, mas eu posso trazer cientistas e pessoas extremamente capacitadas para trabalhar em cada área que eu acho importante em termos de conhecimento para vocês, tá? Essa é uma das surpresas. Deixa eu ver que horas são. Oi, Patrícia. Patrícia Paranhos, minha grande amiga, médica maravilhosa. 21 horas já. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre 2 livros que eu fui coautora. Chama-se O Caminho do Sucesso. Aqui eu conto num capítulo sobre como eu cheguei nesse encanto do mistério da mente humana. Eu costumo dizer que eu me sinto como deve se sentir um astronauta quando viaja assim para o espaço. Sabe, aquela imensidão, aquele infinito. A mente humana para mim é a mesma coisa. Ela é infinita, ela é misteriosa, ela é maravilhosa. Ou como mergulhador no fundo do mar. Já tentei fazer o curso 2 vezes e não consegui. Ainda um dia, quem sabe, eu vou conseguir fazer esse curso de mergulhar nessas profundezas e ver as maravilhas do mundo. Então, como psicanalista e estudiosa da mente humana, para mim é sensacional. Então, eu escrevi, né, parte desse livro, O Caminho do Sucesso, contando um pouco dessa história de como eu cheguei. Desde a minha adolescência já estudava Freud e, enfim, era um encanto para mim e graças a Deus eu realizei esse sonho depois de um tempo, porque na verdade eu me formei primeiro em administração hoteleira, nada a ver, mas tem a ver com pessoas, né? Como eu falo 6 idiomas, foi meio que sugerido, né? Sugerido para entrar no ramo da hotelaria, do turismo, que foi muito bacana, eu gosto bastante, mas meu fascínio é pela mente humana. Então, esse é um dos livros, O Caminho do Sucesso, que eu fui coautora, e também escrevi parte desse livro, A Arte de Ser Feliz. Esse livro é uma coletânea, principalmente de psicólogos, escritores, em relação ao que é realmente ser feliz. Alguns contam um pouco da história deles, mas eu fiz um estudo aqui sobre a felicidade e o trabalho. Aqui eu conto um pouco sobre como você consegue lucrar, como você consegue fazer dinheiro sendo feliz. E essas trajetórias, como é que eu consigo ganhar dinheiro sendo feliz? Como é que eu consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu faço? Tudo tem uma explicação. Se a gente se conhece, se a gente acredita que a gente tem um potencial, que a gente tem um talento, a gente escuta as pessoas falando, você tem uma habilidade muito boa. Você canta, ou você pinta, ou você é bom em vendas, você é um bom publicitário, enfim. Você é boa em relações públicas. A Tabento está aqui, que bom. Então, cada pessoa tem um talento. E se você tiver pessoas do seu lado que te guiem desse, né, passo a passo para você lucrar com isso, não tem como dar errado. Muitas pessoas têm ideias magníficas, mas ficam na gaveta. Ficam se auto-sabotando. As pessoas falam, não faça isso, tira da gaveta, aí você vai pra terapia, você vai pro coach, mas por quê? Aí você encontra uma desculpa que não tem tempo. Alguém pode ter dito a você, eu acho que isso não dá certo não, porque as pessoas não têm dinheiro. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de não acreditar que nós temos um potencial, que nós temos talento. Todo mundo tem. Só que o grande questionamento, gente, é esse. A gente sabe muito bem dos defeitos. Só que a gente não sabe
das emoções positivas que nós temos. E é isso que os educadores precisam fazer. É isso que nós vamos fazer aqui, semanalmente. Mostrar para vocês como descobrir o que vocês têm de positivo na vida de vocês. Existem até testes gratuitos na internet que depois eu passo para vocês de como potencializar o talento que vocês têm. Eu vejo tanta gente na clínica, eu conheço tantas pessoas que têm carisma. Talvez não tenha estudo, né, de pós-graduação ou mestrado, mas tem carisma e isso você não aprende na faculdade. Não tem faculdade de carisma, gente. Não tem. Então tem pessoas que têm habilidades e talentos natos, mas não acreditam que conseguem. E isso me deixa muito frustrada. Eu quero que as pessoas prosperem como pessoas nos seus relacionamentos pessoais, né? Nada melhor do que o amor. E que prosperem financeiramente também. Por que não? Por que não prosperar de uma coisa que você tem talento? Mas se você não sabe qual talento que você tem, ou você não acredita, ou as pessoas te elogiam e você fica sempre, eu não sei se é ou não é. Bonsoir, Jonoel, merci. Gente, tem gente do mundo inteiro aqui, que legal. Então, eu acredito que esse é o caminho para a gente ser feliz. É saber quais são nossas emoções positivas, como esse cérebro funciona, o que os gregos já falavam, o que os neurocientistas estão descobrindo a cada dia mais sobre o nosso cérebro fantástico, o que a psicanálise traz pra gente em termos de subjetividade, que realidade a gente aprendeu e o que a gente pode deixar aí, pra gente poder transformar as nossas vidas. Então, eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu quero lhe apresentar tudo que há de melhor no mundo para que todos nós tenhamos uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz, com muito mais amor e, por que não, prosperar financeiramente, né? Esse é o objetivo dessa live hoje, despertar a mente de vocês que é possível sim, mas só através de um conhecimento, né? Voltando, esse é o livro que eu vou sortear. Não aguentei ficar até o finalzinho, gente. Meu produtor vai me matar. Eles deixam pro final, mas eu já vou falar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vocês que estão assistindo a live, essa semana eu vou colocar um post com o sorteio desse livro e vocês só vão escrever "eu quero". Na próxima live, que é na terça-feira, eu vou sortear esse livro e mandar para vocês autografado. E eu quero que vocês me façam a gentileza de compartilhar os sinais da mente que eu comecei em junho, né? Tá engatinhando com as pessoas que vocês acham que seria interessante ter esse conhecimento também. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, porque tem muita gente escrevendo e vocês merecem respostas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, tá direitinho essa live pra vocês? Vocês estão gostando? Vamos ver aqui. Yara também. Vamos lá. Nohad, Drica, Tocilândia, trufas maravilhosas, gente. Comprem as trufas da Belle. Joézer, Dani, 10 anos atrás. Ô, Dani, muito obrigada pelo teu carinho. Andressa, que cuida dos meus looks. O Dinho também. Léo, querido. Elisângela, interessante. Léo, quer o curso, logo, logo. Deixa eu ver o que mais. Eu faço terapia com melhor. Obrigada. Vamos que vemos aqui. Podem fazer perguntas, sugestões. Se vocês... Obrigada, Paty. Se vocês encontram algum tema que vocês acham interessante em termos de conhecimento, por favor, entre em contato comigo, tá? Esse curso, esse live, tudo que eu tô falando pra você é pra vocês. É pra transformar a vida de vocês. Então é importantíssimo que vocês falem, Diana, a gente gostaria, eu quero falar sobre esse tema, que eu faço a live sim, ou então a gente discute num bate-papo. Façam perguntas que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder, tá? Eu sei que tem muitas dúvidas, às vezes a gente não fica muito confortável em falar numa live, mas eu quero que vocês perguntem.
né, da parte neurocientífica, da psicanálise, da psiquiatria, vou tentar responder. Mas o legal mesmo é a gente se unir nesse conhecimento para dar essa guinada, né? Então, é isso. 2020 agora realmente vivemos uma pandemia, mas não só uma pandemia de uma questão física, mas uma pandemia em relação a transtornos mentais, né? E a gente precisa ajudar um outro, porque nem todo mundo tem condição de fazer terapia, às vezes não tem tempo, mas um pouco de conhecimento embasado, um conhecimento profundo é importante. Não significa, gente, que vocês vão ser expertos no assunto, que vocês vão sempre conseguirem as respostas. Lógico que não. Mas eu garanto que com o conhecimento vai ficar arquivado em algum lugar, né? Ou no subconsciente, ou no inconsciente, mas ele fica arquivado. Tudo que a gente ouve, lê, que a gente tem como experiência, ele fica aqui dentro. Sempre. Pode não aparecer na hora, mas ele fica. Eu tenho até alguns pacientes que falam assim: ai, Diana, você falou uma coisa pra mim, sei quantos anos atrás. E aí lembram anos depois de alguma palavra, né? Isso é bem bacana, é bem bacana. Tem alguém aqui falando, acho bacana ter uma live que fale sobre as questões psicológicas na quarentena, tanto SUS, depressões. Não, é verdade. Muita gente se separando, brigando. A violência doméstica subiu em 50%. Sabe o que é isso, gente? É falta de amor, é falta de compaixão, é falta de bondade, é falta de gentileza. A gente está perdendo a essência de sermos humanos. Eu vi uma história outro dia, que até a Mônica me contou, que uma mãe colocou nas redes sociais que a filha desapareceu. Mônica, depois você me corrige, que parece que ela tinha uns 4 anos, se não me engano. E aí foram compartilhando várias postagens, procurando essa criança, procurando essa, e a mãe desesperada. Eu fiquei chocada, né, Mônica? Mas eu soube que era tudo mentira. E ela ainda falou que fez isso para ter seguidores. Até que ponto essa mulher vive nessa caverna presa ao mundo que não existe? Não adianta você ter seguidores se você não transforma a vida das pessoas de algum jeito. Pode ser entretenimento, pode ser conteúdo, mas realmente esse desequilíbrio é assustador. A gente tem que sair dessa caverna, a gente tem que sair desse mundo surreal. Eu não sei nem que palavra colocar de uma mãe fazer isso com uma criança, realmente. Foi isso mesmo, Psi, né? Então, eu peço até desculpa, pessoal do Face, que eu tô falando mais aqui no Instagram, porque, bom, tá quase meio a meio, né? Tenho aqui 19 pessoas. Desculpa se eu não tô focando muito, porque eu tenho 2 celulares aqui. Mas, enfim, as redes sociais, elas prendem demais mas olha, tem uma explicação por que prende mais. Tem uma explicação neuroquímica. Olha só, as redes sociais, o que é que elas fazem? Você entra na rede social e aí você tem uma enxurrada de dopamina. Uma enxurrada de dopamina. Quanto mais você olha, mais você tem vontade, porque são coisas de entretenimento. São coisas bonitas, muitas vezes. Às vezes até coisas desastrosas. Então, essa dopamina vai precisando cada vez mais. É como se fosse uma droga. Inclusive, já tem clínicas no Brasil para internar as pessoas que estão viciadas em redes sociais. Acreditem. Então, já está falando o nome dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina. Essas inas parecem com que palavrinha? Que tem uma droga bem forte? Exatamente, cocaína. Por incrível que pareça, tem alguns vícios que terminam como a ina, que são mentais. Por exemplo, pornografia. Muito difícil de curar. Quem é viciado em pornografia. Por quê? Tá aqui dentro. Às vezes, os psicotrópicos, as drogas, que é uma maneira de a gente aliviar a tristeza e a dor, né?
Eu não falo só de drogas como a cocaína, mas analgésicos, a bebida, enfim. Às vezes, a pornografia, uma rede social, né, que a pessoa tá lá 24 horas e não consegue parar, é mais difícil de curar, por quê? Porque ela é mental. E as drogas, ela é curada com outras drogas, né? Quando você tem um viciado em drogas, em álcool, você tem que tratar com outras drogas. Mas quem é viciado em pornografia, quem é viciado em rede social, quem é viciado em transtorno obsessivo compulsivo, de limpeza, muito gente, o que eu tô ouvindo de pessoas enlouquecidas limpando a casa o dia inteiro, passando álcool em tudo, pelo amor de Deus, que paranoia é essa? Mas enfim, esses transtornos mentais não são tão fáceis de serem substituídos como com drogas, né? Porque tá aqui dentro. Então, uma das dicas é tira o foco. É que nem uma droga. Se você está com pessoas que estão se drogando, aquele mesmo barzinho, aquele mesmo ambiente, você precisa sair daquele lugar. A mesma coisa com redes sociais. Se policiem, porque ele tem uma questão neuroquímica. Você vai se viciando naquilo ali. Cuidado, vocês pais que têm crianças ou tios, né? Não deixe essas crianças tantas horas nas redes sociais. A gente não sabe ainda os efeitos neurológicos danosos para o futuro. Então, ai, Rubens, você está aqui também. Hello, hello. Obrigada por estar aqui comigo, meu querido Rubem, meu diretor favorito da Esto TV, que eu sinto muita saudade. Como é que estamos de horários? Quem mais quer falar alguma coisa? Arilton, meu outro diretor preferido. Beijo para vocês. Gravei, acho que mais de um ano, né? Com a Esto TV, fizemos programas maravilhosos e insights, sem filtro. A gente tem que fazer uma live também, viu, diretores? O Rubem Torrego, ele é mexicano, talentosíssimo. Fizemos uma viagem espetacular, transformadora. Gente, outra coisa, pro cérebro, fantástico, viajar. Nem que seja pro interiorzinho aqui do lado, viajar é sensacional. Você desenvolve questões mentais que aqui é outra live que tem que fazer sobre viagens, é outra live, enfim. Já me perdi. Rubem, te amo também, querido. Sim, tem mais de um ano que a gente gravou. Então, fizemos gravações incríveis sobre comportamento, relacionamento, tá tudo lá na Esto TV, é só entrar, depois posso até deixar aqui embaixo para vocês, ou então o próprio Rubem coloca aí o site para mim, por favor. Viajar é sensacional, gente. Muito bom. A gente vem com outra mentalidade, conhece outras culturas, a culinária, né? Tem tantas coisas boas. Então, às vezes, você viaja aqui pro interiorzinho e você já aprende muito com outras pessoas. Por isso que eu falo que a conexão social ela é extremamente importante para o cérebro. Faz muito bem viajar no rádio, é verdade. E as pessoas às vezes falam, mas não tenho dinheiro para viajar para longe. Sim, eu entendo, né? Passagem aérea e tal. Mas não precisa ser para longe. Pode ser para qualquer cantinho, né? No meio da natureza. E a questão financeira também, ela é importante quando a gente fala de educação financeira para a felicidade. A gente vai comprando tantas coisas que a gente não precisa, e quando a gente vê, termina o ano, a gente fala assim, puxa vida, eu gastei tanto em roupa, tanto supérfluo, podia ter viajado. Se eu pudesse dar um conselho a todo mundo, junte seu dinheiro, passe um ano no sacrifício, mas faça uma viagem, que vale a pena. Ela é transformadora para o cérebro, transformadora. Dizem os estudiosos que a memória de uma viagem vívida dura 8 anos no cérebro. Eu tive o prazer de gravar para duas empresas que trabalham com viagens. Uma é a Trip for Win e a outra é a MyCT Brasil, que trabalham com incentivo, né, com eventos. E a gente debateu muito esse assunto de como a viagem e essa conexão social, esse intercâmbio social que nós fazemos, modifica até nosso cérebro. Por isso eu não troco viagem por carnaval. Eu também. Eu também, Dinho. Semana que vem tem a live, serão assim, sinais da mente. Isso aí. Ótimo. Meu produtor tá falando o quê? Semana que vem a live estará no Insta. Sinais... Infelizmente, gente, eu não sei se alguém puder me falar depois, por favor. Eu entrei no meu Sinais da Mente e não consegui entrar na live. Aquele descrito embaixo do ao vivo não apareceu.
Um fato, olha quanto deixamos de comprar na quarentena. Fez falta nada, viagem faz mais. É. Só que assim, né, Arilton, a gente tem que ter uma consciência muito grande do que é necessário e do que a gente valoriza, né? Eu acho que esse é o momento que algumas pessoas estão caindo em si e falam assim, puxa vida, eu não preciso sair todo final de semana para comer, eu não preciso gastar todo mês em roupa, eu não preciso estar, né? E aí de repente você vê que você consegue juntar, mas quem tem essa dificuldade, eu acho bacana também coach financeiro, educador financeiro. Eu conheço um que é maravilhoso, que está no Instituto Vida Positiva, o Márcio Martins, que trabalha isso, né? É ter consciência, gente. O que acontece? A gente tem essas crenças limitantes de que não vai conseguir fazer as coisas, de que a gente não vai conseguir viajar algum dia, de que a gente não vai conseguir falar um outro idioma. A questão não é só dizer que vai, é entender o porquê que a gente não consegue realizar esses sonhos. Nada nos impede, mas a gente precisa de uma ajudinha. E qual é a ajudinha? É o conhecimento. Qual é a ajudinha? É ler a história do mito da caverna de Platão, escrito na alegoria, é, na, na, na obra chamada República. Né? A gente aprende muito com a história também. Desculpa, gente, vou tossir. Perdão. Dr. Pedro Leme, grande dentista de Ribeirão Preto. Prazer estar aqui com você também, querido. Gente, eu tô tão feliz com a presença de vocês não têm noção. Eu espero que essa live vocês compartilhem e que vocês acompanhem os Sinais da Mente. Eu faço com o maior carinho do mundo as gravações, os posts. É minha missão de vida, é meu propósito de vida, transformar a vida das pessoas através do conhecimento, né? Então, invistam em conhecimento, invistam em viagem, invistam em coisas produtivas e boas para vocês e para transformar esse mundo, né? Eu ainda acredito que a maioria das pessoas, elas são boas. A gente vive num mundo muito desconfiado, né? De que a gente vai ser passado para trás, que o mundo é invejoso, mas eu não vejo muito isso, não. Eu acho que o mundo é feito muito mais de pessoas boas do que de pessoas más. E a gente sabe que o bem sempre vence o mal, né? Ressignificar a vida é muito importante, muito importante. Mas a gente só ressignifica a vida quando a gente tem conhecimento próprio, né? Através de experiência. E aí, olha aqui de novo a pergunta: quem somos? Que pergunta difícil, né? Quem somos nós? Alguém consegue responder quem você é? Quem que tem coragem de responder? Ou achar que tem uma resposta? Como é que a gente define o nosso eu? Como o professor Hélio Couto, o que diferencia o cérebro de um mendigo, de um cientista, é conhecimento. Conhecimento é poder, com certeza. Com certeza. Vamos lá, gente. Que oração? Faltam alguns minutinhos para quem tiver pergunta, comentários. Por favor, mais uma vez. Primeiro, eu agradeço a presença de vocês no horário, né, um pouquinho mais tarde, devem estar cansados. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por participar. Aqui meu irmão tá falando, eu sou eu. É bem genérico. Os homens, eles têm mais dificuldade de falar sobre si, né? É mais fácil falar de política, falar das mulheres, né? Falar, enfim, da economia, mas falar de si, os homens têm uma dificuldade, né? Se bem que é uma pergunta difícil, mas Marilene Santil, grande psicanalista aqui em Salvador, minha colega, estudamos juntas psicanálise, uma psicanalista, uma pessoa fantástica, aprendi tanto, ainda aprendo muito com ela, com as mensagens que ela me manda. André tá falando, sou o resultado das minhas escolhas, sim, e das suas experiências também. É uma das definições. Eu sou autêntica. É verdade, Mônica. Você é. Você fala o que pensa e é isso aí. Jaque, querida, minha futura colega, que bom te ver aqui dentro. Orgulho, orgulho total. Mais pessoas adquirindo conhecimento na grande psicanálise. Fico tão orgulhosa. Yara também. Yara, nossa futura colega também. Um beijo pra vocês. Olha só, gente, eu tô tão orgulhosa de pessoas que estão aqui dentro, vocês não têm. Pois é. Enfim, só pra gente resumir, né? Essa grande pergunta
que parece fácil, mas não é. Quem somos nós? Nós somos o resultado das experiências, das escolhas e do conhecimento que nós temos sobre o mundo, sobre a gente, sobre as dores, os lutos e que nos faz feliz. Então nós somos fragmentos de pessoas e experiências que passaram na nossa vida e dos nossos conhecimentos também fragmentados, ok? Eu acho que mais ou menos essa é a definição de quem somos, um pouquinho de tudo e de todos. Gente, muito vida querida, quero uma live com você. Vamos trazer humor para esse povo. Vamos trazer alegria. Vida Vlat é uma grande atriz. Ela tem trabalhos incríveis. Já assisti não sei quantas peças dela. Eu rio toda semana com ela. De doer isso aqui. Já passei fim de semana na casa dela que eu tive que tomar Tandrilax porque tinha dor muscular de tanto rir. Sigam Vida Vlat, por favor. Que vai fazer bem, faz a gente ser feliz. Vida, vamos fazer uma live sobre relacionamentos, né? Você tem uma história lá com o Pedro, né? Que é outro grande ator, que é muito engraçado, vocês fazem um casal, né? Vamos sim. Vamos trazer humor, alegria, leveza, essa transformação. Eu não quero que seja uma coisa pesada, eu não quero que seja um conhecimento denso. É um pouquinho de conhecimento de coisas para a gente entender como o nosso cérebro funciona, como sermos mais felizes, né? E é isso, uma coisa transformadora. Então, voltando, César, muito obrigada pela presença também. A todos vocês, muito, muito obrigada. Sorteio do livro, é só colocar debaixo do post, eu quero. E tem mais uma coisa que o produtor tá falando aqui no meu ouvido, apesar de não ter ponto, mas eu lembrei, ele vai brigar comigo. Vocês vão indicar um amigo, tá? Para seguir os sinais da mente. Tá certo, é isso aí. Um beijo grande para vocês, uma boa noite e semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Vou trazer especialistas, autoridade, humor, tudo para nossas lives, pra gente crescermos como pessoas, tá bom? Ju, muito obrigada. Dinho, obrigado. Nohad, beijo, boa noite. Arilton, Ruben, Isaías, todos vocês, Andresa, um beijo e se cuidem. Eu aguardo vocês logo, logo, tá bom? Beijos. Até a próxima.